Nem sei o que fala. E aí? Sou o Denis. Eu sei, tá foda, realmente. A gente já esperava essa eleição. Desde 2013, Marilena Chaui já tinha falado dessa ascensão conservadora e agora ela tá se reificando. É isso que a gente tá vendo agora. Não sei como vai ser aí no Brasil, como as coisas vão passar. É difícil prever qualquer coisa, mas qualquer cenário que se tenta imaginar não é bonito. E eu percebo que o debate da escola sem partido voltou a aparecer, é claro, né? É incrível. Se você quer entender melhor a questão da escola sem partido, uma análise séria, dá uma olhada no podcast do Sobre História. A galera fez ali um bate-papo nervoso, sabe? São historiadores e investigadores que sentaram para conversar sobre o problema. Eu vou continuar a postar a série que eu tinha preparado e agora eu vou falar um pouco da administração imperial e também sobre a questão da Guerra dos Emboabas. Tá legal? E é isso. Força, luta, garra e a gente tem que continuar. Se você fizer uma enumeração, é por isso que os historiadores são considerados os causadores da crise no Brasil. Porque eles contam uma outra história, que não é a do mito da não violência brasileira. Em 1702 é criada então pelo governo a Intendência das Minas ali naquela região. O que era isso? Era um órgão administrativo novo e a principal característica dele é que ele era submetido diretamente à metrópole, ou seja, ele era desvinculado do governo geral que foi citado na aula anterior. Por que eles fizeram isso? Perigo de contrabando, não confiavam nos brasileiros. Então, eles mandaram portugueses para administrarem aquela região, a extração de metais preciosos em si. As funções da Intendência de Minas eram, em primeiro lugar, estabelecer datas. Datas eram os terrenos aonde se podia explorar. Então, o lugar onde ficavam as minas eram chamados de datas. E quem dava concessão de exploração, ninguém virava dono. O dono é a metrópole. Quem dava esse direito era a Intendência de Minas. E como que se estabelecia a distribuição dessas datas? Ela se estabelecia de acordo com a quantidade de escravos que você tinha. Se você tivesse mais escravos, maior era a data e, inclusive, melhor o filão de ouro que você pegaria. Porque, segundo essa lógica, você teria mais braços para extrair mais ouro e, dessa maneira, pagar os impostos para a coroa. Outra função da Intendência de Minas era fiscalizar toda a produção, como eu falei para vocês. E, por fim, é claro, o mais interessante para eles, a cobrança dos impostos. Eles queriam receber impostos e cobravam alto por isso, tanto que essa questão da cobrança vai ser sempre foco de conflito entre a Intendência de Minas e os mineradores e os responsáveis pelas datas que estão ali. Um desses conflitos que a gente pode citar é a Guerra dos Emboabas. Ela ocorreu entre 1708 e 1709. Vamos tentar retomar então. Os paulistas chegaram na região com as bandeiras, começaram a explorar, a notícia vazou e aí começou a chover gente de Portugal e da Bahia aqui na região, aumentando a população em 10 vezes, como eu falei. Quando eu ouvi falar das minas de ouro no Brasil, ainda estava em Portugal, no Minho. Mal tinha trabalho, mal tinha o que comer. Então peguei tudo que tinha, que não era muita coisa, e mudei-me cá para estas terras. Este foi lá pelos idos de 1707. Meu plano era minerar e fazer fortuna. Então tudo correu como planejado. Coisa nenhuma, Manuel. Assim como eu tive esta ideia, um mundo de gente também teve.
Você precisava ver, era todo dia gente chegando de Portugal e de outras partes deste Brasil. Todo mundo querendo disputar as lavras, muitas vezes na violência. Mas o problema mesmo foram os paulistas. E agora? Agora esses centros urbanos mal organizados aí vão começar a acumular muita gente e isso vai gerar conflitos. Os primeiros conflitos são entre os paulistas e esses estrangeiros, que os paulistas chamavam de emboabas. Era uma galinha, queria dizer em Guarani, galinha de pés cobertos de pena. Por quê? A gente costuma imaginar o bandeirante com toda aquela imagem, aquela indumentária, chapéu, bacamarte na mão, loriga de couro, bota. Bom, o fato é que os paulistas não eram nada disso. A vestimenta e a forma de vida dos paulistas era completamente oposta a isso. Se usava muito mais, essas pessoas costumavam utilizar muito mais cirolas, roupas leves, de algodão ou cânhamo também. Então, eles andavam descalços. Para falar a verdade, pólvora era uma coisa muito cara, munição era caro, armamento era caro e era difícil de dar manutenção. Então, não tinha tantas armas de fogo. Os paulistas das bandeiras, eles tinham muito mais arco e flecha. E eles falavam o Guarani, eles falavam uma mistura já de português com Guarani. Os protagonistas da ocupação do território brasileiro pelos portugueses foram os mestiços de portugueses com índios, foram os mamelucos. Esses é que são, não é, os verdadeiros protagonistas da ocupação do território. São os que lideram as expedições, ou mesmo integram como capitães as expedições, seguidos de índios, né? É interessantíssimo, há documentos que descrevem, não é? E, inclusive nomeiam quem são os membros de uma expedição dessas para trocar alguma coisa com os índios, ou para reprimir alguma rebelião, ou para capturar índios. E praticamente não há portugueses. Às vezes há um capitão português, os seus oficiais são todos mamelucos, e vão os índios flecheiros. Então, é bom a gente ver de outra maneira esses paulistas. O negócio é que os paulistas não gostavam da chegada dos estrangeiros, e eles chamavam os estrangeiros de emboabas, que vem do Guarani e quer dizer galinha de pés cobertos de penas. Por quê? Porque os estrangeiros usavam botas, eles não. E eles tinham essa xenofobia, vamos falar, rolava e estava ficando bem intensa. E ela acaba estourando na Guerra dos Emboabas, que vai durar de 1708 a 1709. Essa guerra ela foi justamente pelo conflito das terras, pela possibilidade de extrair o ouro nas terras, e os paulistas não queriam os estrangeiros. Os paulistas só não perceberam uma coisa: eles eram a minoria. E aí a guerra vai ser sangrenta, tanto que você tem nesse momento um massacre no Rio das Mortes. Ele ganha esse nome por isso, onde vários paulistas são acuados e mortos na beira de um rio, tá legal? Diante dessa tensão, dessa treta toda, a coroa teve que intervir. E o que eles fizeram? Eles nomearam emboabas para os altos postos administrativos. Por quê? Porque eles eram a maioria. Porque eles estavam rendendo dinheiro e estavam pagando os impostos. Os paulistas, por sua vez, foram expulsos. Que descobriram o lugar, eles foram expulsos. E o que eles fazem? Eles dão início a uma nova busca e eles vão explorar, chegando a encontrar ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso, que eles chamavam de as Novas Minas. E eu vou pedir 1000 desculpas de falar isso. 1000 desculpas, mas eu preciso falar. Por quê? Porque desde 2013 eu disse para vocês que isso ia acontecer.